Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dessa vez vocês estão vendo uma entrevista no gravado que foi feita no finalzinho de novembro de 2023. A entrevista de hoje é a segunda entrevista que a gente fez com o Jean-Charles Moyan. E ele é um cara super interessante porque estão começando a aparecer denunciantes do programa espacial secreto em outros países além dos Estados Unidos. E ele é uma das pessoas que conta sobre o programa espacial secreto, mas na versão positiva, que aqui a gente vai chamar das experiências com um programa que chama Solar Warden. Ele não é o único que esteve por lá. Tem um outro denunciante chamado Davi Rousseau, de quem eu já falei aqui no canal também, junto com o Milton, que é quem está fazendo as traduções da entrevista do Jean-Charles Moyan. O Milton mora em Bruxelas, então ele vive, né, em francês e está aí ajudando com as traduções brilhantemente. E tem alguns vídeos aqui no canal que vocês podem assistir das conversas que eu tive com o Milton quando ele esteve no evento Rencontre Galactique, que aconteceu na França esse ano e vai acontecer de novo em 2024, onde a Helena Danan estava, o Jean-Charles Moyan, a esposa do Jean-Charles Moyan, Mélanie Charest, e o Davi Rousseau, além de uma série de outras personalidades muito interessantes desse mundinho de coisas que a gente gosta. Falando um pouco, então, sobre quem que é o Jean-Charles Moyan. É interessante porque, assim, além de ser um denunciante do programa espacial secreto, ainda que ele não falasse disso, tá? A vida dele é muito, muito, muito divertida pra gente, né? Porque quem na pele dele lá, as coisas que aconteceram com ele nem sempre foram divertidas enquanto elas estavam acontecendo. Porque ele tem uma habilidade natural de afetar a eletricidade em volta dele, ele tem uma habilidade natural de teletransporte, então às vezes ele some de onde ele está e ele aparece em outro lugar, só que ele não tem o completo controle dessa experiência, então às vezes é bem interessante, às vezes é hilário e às vezes ele fica desesperado quando isso acontece porque ele não tem tanto controle assim. E ele tem uma série de memórias de coisas que aconteceram e de contato que ele vem tendo desde criancinha com um ser que ele chama de Victor, que é um velho amigo dele, que é um reptiliano todo com a pele verde, então ele parece um humanoide com a pele toda verde e os olhos vermelhos. E é interessante porque isso ajuda as pessoas a entenderem que nem todo reptiliano é negativo. Gente, tem vários deles que trabalham na resistência reptiliana contra os draconianos e os sicars, que também dominam as outras espécies reptilianas. Tá? Então, não é porque é reptiliano necessariamente é uma pessoa ruim e tudo mais. Então, ele conta aqui para a gente uma série de casos que ele viveu que são engraçadíssimos. Vocês vão ver que eu estava chorando de rir com as coisas que ele contou, dessa interação com o Victor quando ele era criança. E apesar dessa interação não acontecer hoje em dia com tanta presença na vida dele, eles estão sempre conectados e até hoje ele segue tendo umas experiências meio diferentes. E ele comentou numa entrevista passada que eles usam um sistema para receber a confirmação de que eles não estão viajando total na maionese. Ele, principalmente a Helena, fazem o seguinte: quando eles têm uma noite que eles têm um sonho que parece desses assim, aconteceu alguma coisa, então antes de falarem um com o outro, eles escrevem tudo o que eles se lembram e mandam por e-mail para o Dr. Michael Salla, que aí confronta as histórias e confirma para eles assim, ó, o outro lado confirmou também o que foi que você experimentou. E muitas vezes a Helena e o Jean-Charles têm confirmado os sonhos, né, entre aspas, do outro. Isso tem funcionado muito bem para os dois terem um pouco mais de confiança nas coisas malucas que eles experimentam. Outra coisa que é interessante, um personagem que está começando a aparecer agora, que está começando a falar sobre a sua experiência, é a esposa do Jean-Charles Moyan, que é a Mélanie Charest. Ela esteve também no programa Solar Warden e ela está recentemente recuperando essas memórias, como ela trabalhou por muito tempo no resgate dos pequeninos, tá? E ela tem uma outra versão dela também, que esteve no programa espacial, esteve ou está, né? A gente nunca sabe direito, no programa espacial secreto, ajudando esse tipo de coisa. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Jean-Charles Moyan, vocês encontram toda a informação sobre ele no site dele, que está aqui embaixo, jcmoyan.com, e aí você vai cair nessa página que você está assistindo aqui. Então, ele vai falar do Connexion Alien, que é
a marca que ele está usando para falar desse tipo de coisa, né, das experiências dele. Aqui são as capas dos filmes dele e é só clicar aqui embaixo no achar ou buy, que você cai direto no Vimeo para poder assistir o Rive Sud e o Rive Sud 2, em que ele faz um personagem que ele conta um pouco da história dele de uma forma meio ficcional, e na entrevista ele explica por que ele teve que fazer isso para a proteção dele. E se você se interessar também, tem aqui o Starseed 1 e o 2, em que ele conta a fundo a história dele, e aqui já dá para ver um pouco, aqui ó, você vê o rosto dele de um lado, e do outro lado você vê o que seria uma simulação do rosto do Victor, que é o tal do reptiliano, que interage com ele desde que ele é criancinha. Aqui embaixo você vai ver outros filmes que ele trabalha, documentários, as coisas que aconteceram na vida dele. Aqui está a carinha dele e a carinha da Melanie Charest, que é a esposa dele. Se você quiser também dar uma olhadinha, vocês vão encontrar o canal do YouTube dele, que é o JC Moyan, no YouTube. E aqui vocês vão encontrar vários vídeos. Deixa eu botar aqui do mais antigo para o mais recente, que é interessante, porque aqui vocês vão encontrar assim, os trailers dos filmes, mas aqui, tá vendo esse Connexion Alien 1? Você vai ver que ele tem do 1 até o aqui 15, eles estão em francês, o Connexion Alien, e o Alien Connection é o mesmo vídeo em inglês, tá? E aí você pode ver a versão em francês ou em inglês. Eu não sei direito como é que tá a legenda disso a tradução automática para o português, eu não chequei isso ainda, em que ele vai contando alguns detalhes da vida dele que são bem interessantes. E aqui no final vocês encontram uma série de trailers dos filmes para vocês saberem, né, quais são os filmes que ele fez, ter uma ideia do que tem. E aqui uma entrevista com a Melanie contando já um pouquinho da história dela. Quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho com registros acásticos, entender um pouco mais do que essa semente estelar, como é que isso funciona na sua vida, como é que você faz as pazes com esse tipo de coisa, dá uma olhada no meu site, akashemoto.com.br, porque eu dou tanto curso de registros acásticos, quanto eu faço atendimentos individuais, tudo online, tá, gente? Porque, né, pessoalmente, veja bem, não estou no Brasil nesse momento, né? Então não adianta querer falar pessoalmente comigo, mas ao vivo dá por online. Lembrando também que o canal no Telegram chama Akashemotolândia, porque a Akashemoto é um contato. Quem escrever para a Akashemoto vai falar com a Nívia, que trabalha comigo. Então, se você quiser acompanhar os conteúdos, é no Akashemotolândia. E temos também presença no Instagram, no Facebook, como Akashemoto, e no Rumble, onde as lives também são feitas, e algumas lives no Rumble são um pouquinho mais longas do que elas são aqui no YouTube, porque aí lá a gente consegue falar algumas coisas com todas as letras que em outras plataformas não dá para a gente falar, tá? Se você quiser apoiar o canal e esse trabalho que eu tenho feito de tradução e explicação de vários dos conceitos aí, né, ligados à espiritualidade, programa espacial secreto, ufologia em geral, exoconsciência, né, e as conspirações que eu amo, você pode se tornar membro do canal, deve ter algum botão aqui embaixo. Os membros do canal, a gente tem, depois de todas as lives, a gente tem um bate-papo no Zoom, depois, em que a gente vai conversar, às vezes, sobre o conteúdo do que estava sendo apresentado na live, às vezes a gente vai falar de outras coisas que estavam acontecendo no momento, e a gente fala muito abertamente, porque é fechado no Zoom, então a gente não precisa ficar cuidando com as palavras, e às vezes é só uma oportunidade de você conhecer gente diferente que se interessa pelas mesmas coisas que você, tá? Então, querendo apoiar, dá uma conferidinha aqui na descrição do vídeo, deve ter um botãozinho para se tornar membro. Para terminar, eu queria deixar aqui um tremendo agradecimento para duas pessoas. Uma é o Demis, querido, tá? Que eu conheci alguns anos atrás. É muito interessante, assim, como a gente se interessa, tem várias coisas que a gente se interessa que são semelhantes, e por conta dele, eu consigo entrevistar as pessoas que eu queria entrevistar, mas que não fala com a pessoa aqui desconhecida, né? Então, eu fui a louca que foi atrás do Demis a uma certa altura e falou: Demis, eu posso dizer que eu colaboro com você porque eu queria entrevistar umas pessoas? E isso tem sido muito bom para mim e, obviamente, tem sido muito bom para ele também. E fica aqui também meu agradecimento para o Milton Paulo, que
querido, um amor de pessoa, adoramos o Milton, tá? Por todo esse trabalho super generoso de tradução dessas entrevistas em francês e por trazer também, em outros vídeos aqui do canal, o que ele experimentou no Rencontre Galactique e dos livros que ele está lendo do David Rousseau, que são muito interessantes. E no ano que vem ele vai estar no Rencontre Galactique, a gente está brincando que ele vai ser o nosso correspondente galáctico lá na França, tá? Então vamos esperar para ver o que ele traz do Rencontre Galactique que acontecer agora em 2024. Vamos lá, pessoal? Divirtam-se com a entrevista que foi muito legal. Qual a impressão dele da experiência do GSIC em geral? Como foi? Porque ele, aparentemente, ele esteve trabalhando na parte da gravação audiovisual de todas as palestras, então ele deve ter uma visão bastante completa do que foi esse evento, e a gente queria saber a opinião dele sobre isso. Oh là là. C'était très particulier, cette année parce que c'était la première fois que ma femme Mélanie, montait sur scène en anglais et qu'elle expliquait, notre relation et ce qu'elle avait vécu, dans l'espace, dans les programmes spatiaux secrets aussi. Foi muito especial, o GSIC desse ano, porque pela primeira vez a Melanie, que é a esposa dele, subiu no palco para contar da relação que eles têm, né, no programa espacial secreto. C'était tellement émotionnel qu'il y a eu beaucoup de pleurs, dans la salle, les gens et même la sécurité, étaient en pleurs aussi, parce que ça touche tout le monde quand on parle des enfants. E tinha tanta emoção, porque todo mundo na sala estava chorando, até as pessoas que estavam fazendo a segurança, né, estavam chorando, porque quando a gente fala das crianças, isso toca todo mundo. Alors tous les conférenciers étaient extraordinaires, j'ai eu la joie de pouvoir rencontrer physiquement et de prendre dans mes bras, Dan Willis, qui est venu de très, très loin, pour faire son exposé, au GSIC. C'était formidable. E todos os palestrantes foram formidáveis, né, e ele teve a oportunidade de abraçar o Dan Willis, que veio dar uma palestra magnífica. Et puis il y a aussi eu, Tony Rodrigue qui, est venu, parler de son expérience, avec, son enlèvement enfant. E também tinha o Tony Rodrigues, que veio falar também de todo o processo de abdução que ele teve enquanto criança. Et qui nous a amené des preuves vidéo très, très émotionnelles puisqu'il a retrouvé le site dans lequel il avait été enlevé. E que trouxe evidências muito importantes, porque ele trouxe imagens do lugar onde ele foi abduzido, onde ele foi levado. Et les descriptions qu'il a faites sur ce qui lui était arrivé comme sévices, comme choses qu'il avait vécues avec la description des endroits où les enfants étaient, entreposés. E a descrição também do que ele trouxe dos serviços, né, a descrição dos lugares onde as crianças foram colocadas. En vue des programmes spatiaux, secrets plus tard, étaient les mêmes descriptions que Mélanie a faites le lendemain dans son exposé, alors qu'ils ne s'étaient pas parlé. Na sequência do projeto espacial secretos também, tudo corroborava, né, com o que a Melanie estava trazendo. Alors, imaginez, tout le monde était sous le choc parce que la plupart des conférenciers, ne savent pas ce dont on va parler parce qu'on n'a pas le temps des fois de se parler les uns les autres. Donc on prépare notre conférence, puis après on la diffuse. Donc c'est la surprise et c'était vraiment un choc, E foi um choque para todo mundo, né, porque muitas vezes eles não preparam, né, o que estão trazendo e vão realmente descobrindo no momento onde tudo vai acontecendo. Então foi realmente um choque para todo mundo. Donc beaucoup de corroboration encore sur, ce qui s'était passé, dans leur enfance à tous les 2 et les liens entre chacun de nous sont encore beaucoup plus forts qu'avant. E as corroborações, né, que estavam acontecendo entre as pessoas, assim, foi muito mais forte do que antes. Et puis il y a eu aussi, l'entrée, magnifique et merveilleuse d'Elena dans la salle avec la pyramide de lumière. C'était indescriptible, c'était grandiose, c'était plein d'énergie, plein d'amour, plein de c'est très difficile d'expliquer quelque chose lorsqu'on est sur place après aux autres personnes. E teve também a entrada da Helena, que vinha com a pirâmide de luz,
cheia de amor, foi algo indescritível. E é muito difícil falar de algo, né, que foi vivenciado para as pessoas depois. C'était fantastique. Le Jessic, cette année, était encore et encore plus impressionnant que l'autre. L'autre année, c'était quelque chose. C'était le premier que je faisais, mais le deuxième a amené, c'était de l'amour pur. Et les gens sont venus des 4 coins du monde, mon ami, des 4 coins du monde. Le Japon est venu, c'était fou, ils étaient venus pour nous voir. Ils ont fait tout ce chemin pour venir nous voir en kimono, et puis ils avaient les éventails, puis ils me saluaient, puis c'était un honneur de pouvoir les prendre dans mes bras. Então, o GSIC desse ano foi mais ainda impressionante, né? Porque tiveram pessoas dos 4 cantos do mundo, né? Como o Japão, né? As pessoas do Japão vieram com os kimonos e foi muito emocionante para ele. Il y a même eu des gens de Russie qui sont venus. J'étais sous le choc parce que je me suis dit: «OK, là, on est vraiment dans les gens sont venus et il y en a qui ont fait une journée d'avion et oh mon Dieu, c'était tellement» et je ne sais pas combien j'ai donné de câlins, mais j'en ai donné beaucoup. Tony avait un clic, tu sais, pour, les entrées, là, quand tu vois les numéros des gens et il cliquait le nombre de câlins qu'il faisait aux gens. E tinham pessoas que vieram da Rússia, várias pessoas que pegaram aviões para vir. Ele não sabe quantos abraços ele deu nas pessoas. Ele fala que Tony Rodrigues tinha como uma maquininha para contar o número de abraços que ele fez, que ele deu nas pessoas. En tout cas, chers amis, c'était un moment, je pense que dans la vie de quelqu'un, il faut vivre ça une fois. Pas seulement pour les conférenciers, pour l'ambiance, les gens qui sont dedans, dans la salle et qui se lèvent en vous applaudissant, en criant votre nom, en criant qu'ils vous aiment. Cette espèce d'énergie qui rentre dans votre corps, c'est tellement nourrissant, surtout en ce moment avec ce qui se passe dans le monde. Ele fala que uma vez na vida, não somente como palestrante, mas as pessoas teriam que sentir essa sensação, né, de estar ali, as pessoas aplaudindo você, gritando o seu nome, né, tem uma energia que entra no corpo, principalmente nos dias atuais. Alors loupez pas le prochain. Ah, ele fala para a gente Perder, né, o próximo. não perder o próximo. Le Colorado est la prochaine étape qui va être, je peux pas dire encore où, parce que c'est secret, on attend l'annonce officielle, mais ça sera dans le Colorado, oui. Et ça ne sera pas au mois d'octobre, parce que là, les gens ne veulent pas attendre. Alors on a décidé de le faire, je pense que c'est en août. O próximo GSIC vai acontecer no Colorado. Eles não sabem ainda onde vai acontecer, está esperando a resposta oficial, mas vai ser um pouco mais cedo, talvez no mês de agosto. Que eu Et acho on que n'a fica pas, on n'a pas encore les dates là, mais ça va être grandiose encore une fois. Et là, les gens, va y avoir du monde encore là. Ça va être quelque chose. C'était une réussite à chaque fois et je dis, je le répète, c'est une réunion qui n'est pas ordinaire. Quand vous allez là, vous ne faites pas seulement écouter des conférenciers. Vous recevez quelque chose au fond de vous. Il y a comme un déclencheur, quelque chose qui s'ouvre au fond de vous. E não tem as datas ainda, né? Não tem as datas do evento, porque estão esperando a resposta oficial, mas ele fala que não é um evento comum, não é um evento ordinário. É realmente um encontro onde as pessoas sentem algo de dentro. E acontece realmente um déclic dentro da gente. Et comme je le dis souvent sur scène, il y a un avant Jessic et un après Jessic. E como ele diz, sempre quando ele está no palco, ele diz que existe um antes, o GSIC, e o depois, GSIC. Durante o GSIC foi vista uma formação de nuvens sobre o hotel Doubletree. Inicialmente, Helena Danan achou que seria um símbolo da Space Force, mas em 26 de novembro ela postou no Twitter X que seria o símbolo da Terra na série Stargate e se pergunta se um portal foi aberto. Qual a sua opinião? Alors, moi, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu juste sur les photos, mais tout est possible étant donné la réunion de personnes importantes qu'il y avait ce jour-là au GSIC. Ele não viu, mas ele acha que pela conjunção de pessoas importantes naquele momento no GSIC, talvez tenha acontecido realmente esse evento. Il y avait une très, très grande, très, très forte énergie, encore plus grande que l'année dernière, puisque maintenant les gens étaient venus nombreux pour ne pas louper cet événement extraordinaire et exceptionnel qui réunissait les plus grandes pointures au niveau de la révélation sur les extraterrestres. Tinha uma grande energia, muito mais que a energia do ano passado,
porque o evento reuniu realmente pessoas que estão trazendo informações muito importantes desse ano. Como que é as operações de resgate dos pequeninos? Como que funciona isso na prática, a estratégia, a logística dessas operações? Porque o público às vezes tem dúvida de como funcionava isso, principalmente com relação ao serviço espacial francês, né, que ele fez parte. Uhum. Ok, alors chaque sauvetage est différent, mais suivant les missions que nous faisions et nous faisons, nous avons des technologies qui nous permettent de voir sur le terrain, avant d'arriver sur le terrain, qu'est-ce qui va nous arriver au niveau des actions à faire. Cada salvamento é específico, cada salvamento tem uma forma específica, mas o que acontece é que eles têm uma tecnologia que permite com que eles possam realmente observar o que é que tem que ser feito. En général, on envoie des équipes au sol pour aller récupérer les personnes. Et l'endroit où nous sommes, si c'est des souterrains, on doit y aller à pied directement. On est téléporté à l'entrée, admettons, d'une grotte ou d'une caverne. Mais une fois qu'on est dans la caverne, on peut plus se téléporter parce que l'intérieur de la caverne ne permet pas aux téléporteurs d'atteindre la structure moléculaire de chaque soldat. Então, às vezes eles não podem se teletransportar, porque acontece numa gruta ou num subterrâneo, então eles têm que se teletransportar na entrada da gruta, do lugar onde eles têm que irem, para poder ter acesso ao lugar para fazer o salvamento. Donc il nous arrive parfois d'avoir des combats corps à corps avec l'ennemi, ce qui n'est pas toujours facile, surtout quand tu tombes sur des dracos noirs. E às vezes o que acontece é que eles têm que entrar realmente na luta, né, e com o inimigo. E que muitas vezes não é difícil porque eles, né, eles se dão cara com os dracos negros. Les dracos noirs sont une race de reptiliens très dangereux, très rapides et qui ont la capacité de voir ce que vous allez faire avant que vous le pensiez. C'est-à-dire, ils sont capables d'anticiper. Donc, il faut créer un écran mental afin qu'ils ne détectent pas vos intentions premières. E os dracos negros, eles são uma raça reptiliana que se move de uma maneira muito rápida. E eles também têm uma capacidade de saber o que é que você vai fazer mentalmente. Não, então o que eles fazem, eles criam um escudo protetor, como uma tela Eles conseguem antecipar o pensamento das pessoas, no caso. Exatamente, para evitar que eles leiam a ação antecipadamente. Et lorsqu'on récupère les gens qui sont prisonniers, eh bien, on doit progresser dans des couloirs, dans des cavernes, dans des boyaux, dans des montagnes. Et une fois qu'on sort, on peut se faire téléporter à ce moment-là. Mais entre le moment où on sort et au moment où on se fait téléporter, on est assez vulnérable. Donc, le combat est engagé, en général. E muitas vezes eles vão realmente nesses subterrâneos, nos esgotos e em montanhas, eles têm que tirar as pessoas desse lugar. E nessa retirada das pessoas, existe realmente um momento de grande vulnerabilidade nesse resgate. Uhum. Une fois que les personnes sont sauvées, suivant leur état, parce qu'il y en a qui sont dans des états assez catastrophiques, ils sont automatiquement transférés dans le vaisseau au service médical, où ils sont mis dans des medbeds pour les aider le plus souvent à guérir plus rapidement grâce à la technologie des medbeds. E quando as pessoas são recuperadas, assim, que elas realmente estão num estado, assim, realmente bem, né, crítico, né, elas são imediatamente levadas para a nave, elas são colocadas, né, nos medbeds para que elas possam, né, ter esse momento de recuperação, de cura. Et dans mon équipe tactique, j'avais différents êtres avec différentes capacités. Et j'avais aussi Mélanie qui était avec moi et qui, elle, réceptionnait surtout les enfants parce qu'elle était spécialisée dans les sauvetages d'enfants afin de les aider après à guérir les blessures qui n'étaient pas seulement physiques, mais aussi psychologiques. Il n'y avait pas seulement des enfants humains, il y avait aussi des enfants hybrides. E a partir do momento em que eles, né, vão salvar as pessoas, né, ele trabalhava com uma equipe que cada membro da equipe tinha uma função específica e a Melanie trabalhava com ele. E a responsabilidade dela era realmente de recuperar as crianças, né, para poder ajudar as crianças que estavam feridas não somente fisicamente, mas emocionalmente
também. Reabilitar elas, no caso, né? Uhum. Et une fois qu'ils étaient rétablis, ils avaient le choix, soit d'être remis sur leur planète, si leur famille était encore là, soit d'être adoptés sur différentes planètes, comme pour Mélanie, où elle expliquait qu'elle envoyait les enfants sur Alpha Centauri, soit ils étaient intégrés dans les équipes de Space Force dans laquelle nous faisions partie. Donc, ils avaient vraiment le choix. Il y avait un éventail de possibilités pour qu'ils soient vraiment réhabilités à revivre d'une manière normale. E uma vez que as crianças estavam reabilitadas e eram crianças que vinham também que tinham várias raças, de raças diferentes, elas tinham uma escolha de talvez voltar para os lugares de onde elas vinham, ou ir para Alpha Centauri, ou continuar na nave com eles. Et dans le vaisseau où nous étions, nous avions différents départements. Il y avait des départements botaniques, il y avait des départements pour faire du sport. Petite anecdote que je vais vous dire après, on peut traduire. Sim, e na nave, né, na nave tinham vários setores, tinha o setor da botânica, tinha um setor do esporte, agora ele quer contar uma história pra gente. Dans la salle de sport que nous avions, tout était holographique. Na sala de esporte, tudo era holográfico. La particularité de cette technologie, c'est qu'il y avait une fréquence que vous étiez capable de changer pour l'hologramme qui le rendait solide et réel au toucher. E a particularidade desse holograma é que tinha uma frequência que eles ajustavam para que o holograma se tornasse mais denso, mais concreto. Solidificasse. Oui, exact. Ça devenait solide suivant la fréquence vibratoire. E de acordo com a frequência vibratória, se tornava mais sólido. Nous avions aussi une cafétéria, comme vous le savez, j'en avais déjà parlé, dans laquelle vous posiez votre main sur un panneau et il était capable de détecter les nutriments dont vous aviez besoin pour votre corps. E na cafetaria, né, como a gente já sabe um pouco, né, eles colocavam as mãos e com as mãos a máquina detectava quais eram os alimentos que eles estavam necessitando para o corpo. Et il y avait un écran qui représentait l'aliment que vous vouliez, mais ce que lui délivrait n'était pas du tout ce que vous avez vu sur l'image. E tinha na tela tinha um alimento, né, que estava sendo, que seria para a pessoa, mas o que eles recebiam não era o alimento. Ça ressemblait plus à une bouillie pour bébé. Parecia mais como se fosse uma papa para criança. Alors, ça goûtait pareil, ça sentait pareil. La différence, c'est que c'était beaucoup liquide et c'était nécessaire pour justement ne pas s'alourdir le système digestif avec quelque chose qui aurait été trop lourd à digérer. Sentia a mesma coisa, tinha o mesmo sabor, tinha o mesmo odor, mas tinha uma consistência líquida. E a ideia era realmente para não deixar o sistema digestivo muito pesado. Et pour les cabines d'équipage, elles étaient équipées d'un mini medbed dans lequel vous pouviez programmer votre repos. 8 minutes équivalait à 8 heures de sommeil. E tinha nas cabines, eram equipadas com medbeds, que eles poderiam, né, ter momentos de repouso. E ele disse que equivalente... Um minuto equivalia a 8 horas de sono. Uau, Isso, quero! Um minuto equivalia a 8 horas de sono. Je sais que beaucoup de gens se demandent, mais comment est la vie dans l'espace? Ça fait partie justement de ce genre de choses, notamment comment nous lavions, comment nous prenions une douche. Aí tem muita gente que se pergunta como é que é a vida no espaço, né? E tem muita gente que se pergunta como é que eles tomam banho. Alors vous aviez le choix, vous aviez deux options. Soit vous la preniez avec de l'eau, mais l'eau était créée dans des serres spéciales, comme une espèce de microcosme qui recréait de la condensation, et on avait de l'eau tout le temps, grâce aux plantes qui étaient à l'intérieur d'une espèce de grande serre. Né? E tinham duas opções. Uma delas era realmente usar água, mas essa água ela vinha de um processo de condensação de uma estufa através de plantas. Ou, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Vous savez le système où on peut se brosser les dents sans se les brosser, avec une lumière bleue? Ou a outra opção seria, ele pergunta para a gente se a gente conhece esse sistema para escovar os dentes, mas sem ter a escova, somente com a luz. Eh bien, il y avait un système dans les douches où il y avait un rayonnement bleuté qui apparaissait et automatiquement, vous étiez lavé. Ça enlevait toutes les particules qu'il y avait sur votre corps par vibration et par la lumière bleu-violette. E tinha sistema de raio de luz azul-violeta, que limpava o corpo, que limpava todas as moléculas do corpo através desse raio violeta. C'est plus rapide, plus pratique, mais bon, si tu préfères l'eau, tu as le choix. É mais prático, mas se a gente prefere água, a gente pode usar água. Et nous avions différentes
espèces, créatures qui travaillaient avec nous et qui avaient leur département, dans lequel on n'était pas vraiment, pas les bienvenus, mais c'était leur endroit. Il y avait des créatures aquatiques où ils vivaient dans un endroit aquatique, des créatures dans des forêts qui avaient des forêts qui étaient recréées. Le vaisseau était immense, hein. Vous pouviez passer des jours et des jours avant de voir le bout. Na nave, né, tinham várias espécies que vinham de vários lugares, mas eles às vezes não eram bem aceitos nesses lugares. Por exemplo, criaturas aquáticas, né, que viviam na água e como também tinham criaturas que viviam na floresta. A nave era muito grande. Et tout le monde respectait tout le monde et tout se passait merveilleusement bien. E todo mundo respeitava todo mundo e se passava de maneira muito maravilhosa. Voilà un petit extrait de La vie dans l'espace. Isso é uma pequena história da vida no espaço. Tem muita gente no Brasil que, quando ouve falar dessa história das crianças, começa a sonhar, ter sonhos e que a pessoa está participando de resgate. E eu pensei em perguntar para ele como é que a pessoa faz para saber se esse sonho é real ou é simplesmente um sonho como outro qualquer? Les rêves sont des portails pour pouvoir voyager. Beaucoup de gens pensent que rêver, c'est inventer. C'est pas vrai. C'est un accès à autre chose. Os sonhos são como portais. Muitas pessoas pensam que o sonho é só um sonho, mas na verdade é acesso para a viagem. Beaucoup de gens sur la Terre rêvent chaque nuit. Chaque nuit, lorsque nous rêvons, notre corps s'en va. Mais quand il réintègre notre corps physique, la mémoire est effacée. On ne sait pas pourquoi. C'est pour ça qu'il est très important de noter vos rêves, parce que vos rêves sont importants dans la compréhension de beaucoup de choses. Muitas pessoas na Terra sonham, né? E quando a gente sonha, eu acho que ele queria falar do corpo etérico que sai e depois volta para o corpo. E muitas vezes a gente não lembra, mas o que ele acha importante é que da gente anotar o sonho. Il y a ce qu'on appelle aussi des déclencheurs qui permettent de faire des rêves lucides, comme des films. Quand vous voyez des films au cinéma, ou que vous lisez un livre, ou que vous écoutez, admettons, les propos de différentes personnes, et eh bien, ça réveille des mémoires qui sont endormies dans votre esprit. Et c'est ça qui fait que vous faites des rêves, parce que ça vous connecte à une autre réalité. Nous sommes entourés de multivers autour de nous. Tem muitas vezes os gatilhos, né? Os gatilhos que vão fazer com que a gente realmente se conecte com esses multiversos que está em torno da gente. Por exemplo, um filme. Um filme, a gente vê o filme e a gente vai conectando com tudo aquilo que tem dentro da gente. E aquilo vai fazer com que a gente tenha acesso a sonhos mais lúcidos. E esses sonhos lúcidos são como como o multiverso no qual nós estamos inseridos. Donc, il est très important, lorsque vous, bien sûr qu'on peut rêver des choses qui sont vraiment des rêves, mais en substance, le rêve est un accès à un autre monde. Réellement, c'est une passerelle. Lógico que a gente pode ter um sonho como sonho normal, mas na verdade o sonho é realmente dar acesso para um outro mundo, é como uma passarela. A minha próxima pergunta é se é recomendável as pessoas que desejam ajudar se oferecerem para esse tipo de coisa ou se isso apresenta algum risco para as pessoas que estão se propondo a participar desses resgates. No, it's okay, but everything is risky in the life, So we must take a risk for save children because the children is the future and it's very important to rescue our future. Então tem um risco, né? Como na vida tem vários riscos, mas como as crianças, né, são o nosso futuro, então a gente tem que realmente arriscar. A gente tem que passar por esse risco para salvar as crianças. Que tal a gente começar a falar um pouquinho sobre o Victor? Sim. Na verdade, a minha primeira pergunta, porque ele tem uma versão dele que é parecida com o Victor. Quando ele vai para essas missões, a minha primeira pergunta é se ele está nesse corpo dele de Jean-Charles aqui ou se ele está nessa outra versão. E aí em seguida a gente começa a falar do Victor. Sujet sensible et important et qui nécessite beaucoup de temps. Alors je vais essayer de faire le plus court possible. É um tópico sensível e importante que necessita de muito tempo, mas ele vai fazer um pouco reduzido. Lorsque je me suis fait enlever à l'âge de 4 ans sur une plage en France devant mes parents. Quando ele foi abduzido, né, quando ele estava junto com os pais na praia na idade de 4 anos. J'ai disparu pendant 1 heure terrestre. Ele desapareceu durante 1 hora no tempo da Terra. Durant cette heure terrestre,
il s'est passé plusieurs années dans une autre dimension dans laquelle j'étais avec Victor. Durante essa 1 hora na Terra, se passaram muitos anos numa outra dimensão, nesse tempo que ele passou com o Victor. Donc pour les gens qui étaient sur Terre comme mes parents et les sauveteurs, il s'est passé 1 heure, mais c'est pas ça qui s'est passé en haut. E para as pessoas que ficaram aqui, como os pais e as pessoas que estavam buscando ele, eles só viram passar 1 hora, mas não foi isso que aconteceu. C'était en fait la première fois réelle que je rencontrais Victor, mais on m'avait effacé la mémoire après lorsque je l'ai rencontré à l'âge de 12 ans dans ma chambre. Foi a primeira vez que ele encontrou o Victor, quando ele foi levado na praia. Mas a memória dele foi apagada. E ele só encontrou o Victor depois, com a idade de 12 anos. Lorsque j'étais dans le vaisseau, à l'âge de 4 ans, dans cette petite bassinette en métal liquide intelligent qui prenait ma forme et que j'étais entouré de 4 êtres de lumière, Então, quando ele tinha 4 anos, ele estava a bordo da nave, dentro dessa bacia líquida, e em torno de 4 seres. et que je voyais par une grande baie vitrée la Terre s'éloigner, ces êtres-là me parlaient par télépathie et me rassuraient en me disant que tout allait bien, que tout était sous contrôle et que je n'avais pas à avoir peur. E ele via através da janela a Terra que estava se distanciando. Mas os seres falavam para ele, por telepatia, dizendo que tudo ia acontecer, que tudo ia ficar muito bem, que tudo ia ficar bem. Soudain, les êtres de lumière ont commencé à se dissiper comme par magie, et la lumière s'est tamisée. E subitamente os seres começaram a se desfazer como magia e a luz começou a baixar. Et un être est arrivé par la porte principale de la salle. Il était grand, pas de cheveux, la peau verte et les yeux rouges. E um ser chegou pela porta principal. Ele era grande, não tinha cabelo e com a pele verde. Mais je n'avais pas peur. Il a tendu sa main vers moi, je suis descendu de l'endroit où j'étais et je l'ai suivi à travers de longs corridors de lumière. E o ser indicou a mão para ele. Ele não ficou com medo. E ele pegou na mão do ser e foi se distanciando nesse grande corredor. Nous sommes rentrés dans une pièce et il y avait 2 tubes dans lesquels il m'a demandé de prendre place. E eles chegaram nessa sala e que tinham 2 tubos. E ele pediu, o ser pediu para ele entrar em um dos tubos. Je ne posais pas de questions, je sentais au fond de moi que je pouvais avoir confiance en cet être. Ele não se questionava, mas ele sentia dentro dele que ele realmente poderia confiar nesse ser. J'ai senti des picotements, une chaleur m'envahir et j'ai comme perdu connaissance une fraction de seconde. Ele sentia como aquelas agulhadazinhas e sentiu que tinha um calor que estava vindo e ele, em um momento dado, ele perdeu consciência. Quand j'ai repris conscience et que j'ai ouvert les yeux, je me sentais différent. Quando ele acordou, ele abriu os olhos, ele sentiu que ele estava diferente. Le tube s'est ouvert, je suis sorti et j'ai vu mon reflet dans la grande baie vitrée qui donnait sur l'espace. E o tubo abriu, e ele saiu, e quando ele se viu no reflexo da grande janela que estava olhando, da janela da nave, Je ressemblais exactement à Victor qui était à côté et il m'a dit « Sois le bienvenu de nouveau, Luca ». e ele parecia com o ser que estava com ele. E o Victor falou: seja bem-vindo, o seu nome é Luca. Et lorsque je me suis déplacé pour sortir de la pièce avec lui, j'ai vu dans le tube mon corps d'enfant de Jean-Charles en sommeil. E quando eles estavam saindo, né, da sala, ele viu dentro do tubo o corpo dele, de João Charles criança, que estava dormindo. Et Victor m'a dit « On a besoin de toi pour une mission bien spéciale ». Et je suis parti avec lui pendant plusieurs années. E o Victor falou: nós estamos precisando de você para uma missão muito especial. E eles partiram durante muito, muito tempo. C'était pour faire des missions de sauvetage en tant que Luca. Foi para fazer missões de salvamento enquanto Luca. Lorsque ces missions, je vais faire court, lorsque ces missions se sont finies, je suis revenu dans l'autre sens, réintégrer mon corps d'enfant. E quando as missões de salvamento acabaram, ele voltou, né, voltou para o corpo de criança. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, ce retour, Jean-Charles? Transferência de alma, não? Aí foi transferência da alma para o corpo. Como foi esse retorno do corpo para a criança? Même principe, je suis revenu dans le tube et j'ai senti quelque chose qui drainait mon corps, comme si je me sentais vidé d'une force vitale et qu'elle était transférée de nouveau à côté.
Et lorsque j'ai réouvert les yeux, j'étais de nouveau Jean-Charles, mais par contre, il m'avait dit que quelque chose allait rester en moi, et c'était mes facultés, mes capacités. Ele entrou no tubo e quando ele entrou no tubo, então ele sentiu que alguma coisa estava acontecendo no corpo dele, como se alguma coisa estivesse drenando a força vital dele. E essa força vital foi transferida para o corpo dele enquanto criança. Aí o Victor falou, mas você vai guardar alguma coisa com você. E foram algumas das habilidades que depois ele apresentou. E é por isso que na última entrevista ele fala que depois dessa experiência ele apresentava habilidades que ele não tinha antes. Eu acho que parte do DNA dele original repassou para o corpo dele de criança, muito provavelmente. Eu acredito que seja isso. Alors, c'est ça. C'était le sujet principal de ma nouvelle conférence lorsque j'étais à Orlando. J'étais justement sur les origines de Luca. Alors, je vais essayer de faire court, mais je vais vous expliquer un petit peu quelque chose qui est intéressant et important pour la compréhension de ce qui m'est arrivé après sur la Terre. Isso é assunto importante, porque foi realmente o sujeito da conferência dele no GC. Realmente a origem dele a origem dele enquanto Luca. E ele vai tentar explicar um pouco, mas vai tentar fazer um pouco um resumo. Luca est né sur une planète qui s'appelle Antares, dans une caverne de cristal. Luca vem da planeta Antares, que é em uma caverna de cristais. Parce que les parents de Luca étaient antariens et ultimiens. E os pais do Luca vinham de Antares e Ultima. Ultima, c'est la planète d'où est originaire Luca et Victor. Et Antares, c'est la planète où est originaire le père de Luca. Luca vinha é originário do planeta Antares e do planeta Ultima, que é a mesma origem do Luca. Et la mère de Luca, donc ma mère, a accouché dans une caverne de cristal durant une explosion de supernova dans l'univers. E a mãe do Luca, então a mãe dele, né, deu à luz para ele em uma caverna de cristal no momento onde estava acontecendo uma explosão de uma supernova. Et durant l'accouchement de la mère de Luca, la caverne a été baignée dans l'énergie de la supernova. E durante o nascimento do Luca, a caverna foi inundada com a energia da supernova. Ce qui a, entre guillemets, affecté, dans le bon sens, l'ADN de Luca. Isso quer dizer que, entre parênteses, foi o que afetou o DNA do Luca. Et attention, la cerise sur le gâteau. E atenção, a cereja no topo do bolo. Lorsqu'une supernova explose, c'est une graine d'étoile qui est créée. Quando acontece a explosão de uma supernova, tem grão de estrela que é criado. Donc supernova égale superstar seed. Então, supernova igual a super semente estelar. Et maintenant, la naissance de Jean-Charles, la mienne, le 7 juillet 1969, sur la planète Terre, il y a eu un enregistrement d'ondes gamma qui venaient de l'espace très fortes dans notre univers. E agora, o nascimento de João Charles, do 7 de julho de 1969, tinha ondas gamas que estavam chegando no planeta Terra. Durant la conférence à Orlando, j'ai présenté les documents astrophysiciens et astronomiques qui expliquaient cette vague de rayons gamma qui avait eu lieu le jour de ma naissance. E durante a conferência em Orlando, ele estava realmente mostrando os documentos dessa onda de raios gamas que estavam chegando nesse momento do nascimento dele. Et le plus incroyable, c'est qu'il y en a eu deux. E o mais incrível foi que aconteceram duas ondas de raios gama. La première qui a été enregistrée des ondes gamma était le 7 juillet et la deuxième en juillet 73, le jour de mon abduction. E a primeira onda de raio gama aconteceu no dia do nascimento dele, em 7 de julho, e a segunda onda de raio gama aconteceu em julho de 63, no dia da abdução dele. Et il est dit que lorsqu'on observe ce genre de phénomène, c'est, je pense que c'est 1000 milliards de fois la puissance du Soleil au niveau lumineux. E dizem, né, que quando acontece esse fenômeno, é como se fosse de milhares e milhares e milhares e milhares, né, a potência do Sol. Et si vous vous souvenez,
en France. J'ai fait la photo de mon aura lorsque j'étais dans un salon avec un appareil spécial dans le noir et le gars qui a analysé la photo a dit ceci. E se a gente se lembra bem, ele fez uma foto no aparelho, num salão Numa exposição desse tipo de coisa, né? E tinha alguém que tinha um aparelho que media a aura. Isso, aí tinha um aparelho que media a aura e a pessoa que tirou a foto falou: La photo, lorsqu'il l'a développée, c'était tellement blanc autour de moi qu'on ne voyait à peine mon visage et mes épaules. Ce gars-là avait fait le tour du monde pour faire des photos de différentes personnes jusqu'à des lamas tibétains et m'a dit, on dirait une supernova. E quando ele revelou a foto, não via nada, só via esse clarão branco. E essa pessoa que revelou a foto, ele andou no mundo inteiro, juntamente para visitar os tibetanos, e ele falou que isso lembrava a explosão de uma supernova. À ce moment-là, je comprenais pas pourquoi il me disait ça. J'avais pas la compréhension de ce que j'ai maintenant. Mais maintenant, je comprends que tout était lié. E naquele momento ele não entendia o que estava acontecendo, né? Porque ele não tinha entendido o que o cara tinha falado, mas agora ele entende. D'où mon interaction depuis mon enfance avec l'électricité dans le supermarché, les appareils électroniques, et puis cette énergie qui m'entoure autour de moi. Ou quand j'étais plus jeune, ma fille, dans son berceau, quand je me penchais sur elle pour lui dire au revoir et bonne nuit, elle, c'était tellement lumineux qu'elle disait « Papa, c'est trop brillant, c'est trop brillant ». On était dans le noir. E é por isso a interação que ele tem com a eletricidade, como aconteceu no momento do supermercado. E quando ele era mais jovem, então a filha dele que estava no berço, estava escuro, e quando ele chegou perto da filha dele, e a filha dele falou: papai, 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 tem muita luz, tem muita luz. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ces facultés qui me permettent de faire certaines choses particulières, comme vous pouvez le savoir. E é por isso que ele tem essas faculdades, né, essas qualidades de fazer certas coisas, né, que a gente sabe. Voilà l'explication, mon cher Demis. Fantástico. Fantástico. Eu acho que é por isso que ele tem uma predominância de ondas gama cerebrais. Com certeza tem a ver também com essa supernova. É fantástico. Exactement, mon cher ami. Donc, tu vois, j'allais passer à ça en t'expliquant que chaque chose que j'explique, il y a toujours ou un témoin ou quelque chose de scientifique. Et lorsque Dan Winter a analysé mon cerveau, qui m'a dit qu'il y avait une présence d'ondes gamma anormalement élevée qu'il n'avait jamais vue, eh bien, tu comprends que tout se rejoint, tu vois. Et c'est ça qui est fou, parce que là, la science est capable de trouver justement le point justement d'énergie qui concerne. Alors, gamma, supernova, on est en plein dedans, quoi. E é por isso, Demis, que ele fala, né, que tudo isso que acontece tem sempre uma pessoa que está testemunhando, e agora com as provas científicas também, como o Dan Winter, né, que provou também que tem essa presença de onda gama muito forte no cérebro dele. Et Dan Winter avait expliqué que j'étais capable de projeter mes ondes gamma en face de moi et d'ouvrir moi-même un portail. C'était très scientifique, mais très compréhensible. E o Dan Winter também falou que ele tinha essa capacidade de projetar a onda gama e também de criar um portal, né, com essa energia de onda gama. Fantástico. Se esse padrão de transferência de alma entre um corpo que estaria em estase ou hibernação e um corpo que estaria em plena atividade, se é o padrão de todas as sementes estelares, pelo menos na nossa na atualidade, ou seja, é o padrão comum da maioria das sementes estelares. Je ne pourrais pas dire pour les autres, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais je pense que oui, la plupart des gens peuvent être des transmigrations d'un corps à un autre, et qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont reliés avec un avatar dans l'univers. Et de temps en temps, lorsque on a une sensation de déjà-vu ou de quelque chose comme ça, c'est parce qu'on est relié et connecté à une autre entité qui vit la même chose au même moment. Ele fala que para ele essa é a experiência dele, né? Mas ele pensa que muitas pessoas também têm essa experiência de transmigração, né? Onde as pessoas estão conectadas com um avatar. E é por isso que muitas vezes tem esse fenômeno de déjà vu, né? Onde a gente realmente vê, né? E sente que
várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Voltando para o Victor, vamos perguntar se ele continua tendo encontros com o Victor e que tipo de coisa anda acontecendo? Alors, je ne vis plus d'expérience avec Victor comme je le faisais quand j'étais enfant, adolescent et une partie adulte, mais je suis toujours en contact avec lui, tout le temps. Ele não tem as mesmas experiências que ele tinha com o Victor quando ele era criança ou quando ele era adolescente, mas ele continua sempre conectado ainda com o Victor. La dernière fois que j'ai vu Victor, c'était lorsque il m'avait envoyé en Antarctique et après, en Égypte et un peu partout. Il est toujours il est toujours à l'affût de certaines choses. C'est-à-dire que je suis pas, directement en mission avec lui, mais lui me permet d'avoir accès à certaines choses. C'est très, de temps en temps, tu vois? Je sais qu'il est là, je sais qu'il interagit, avec moi, mais pas comme quand j'étais enfant où il venait dans ma chambre, puis qu'on parlait ensemble et qu'il lui est arrivé de faire des choses assez humaines et très spéciales. Je peux vous en parler si vous voulez. A última vez que ele teve contato com o Victor foi realmente quando ele foi enviado na Antártida ou no Egito, assim. Mas o Victor sempre continua ali guiando ele, ajudando ele a compreender as coisas, mas não da mesma forma como acontecia quando ele era criança, ele fazia todos esses fatos sobrenaturais. Mas se ele quiser, ele pode contar mais experiências que ele teve com o Victor. Je peux vous raconter 2 anecdotes. Ele pode contar 2 histórias que aconteceram. Oui. La première, c'est, dans ma chambre, d'enfant, j'avais un parapluie automatique. Tu sais, quand tu appuies là, ça s'ouvre là, comme ça, là. A primeira história é quando ele era criança, ele tinha um guarda-chuva que, quando ele apoiava, ele apertava, era um guarda-chuva automático. On était en pleine nuit et puis, il est apparu dans ma chambre comme chaque nuit pour discuter avec moi pendant que mes parents dormaient. E era noite, como sempre ele aparecia, né, para conversar com ele, e os pais dele estavam dormindo. Et là, il a vu cet artefact pour lui. Il a décidé d'appuyer sur le bouton. E o Victor veio e viu aquele objeto, né, ele decidiu de apertar no botão. J'ai pas eu le temps de lui dire de pas appuyer sur le bouton. E ele não teve tempo de dizer ao Victor de não apertar no botão. Et le parapluie automatique s'est ouvert en faisant un bruit et là, il a poussé un cri parce qu'il s'attendait pas à ça. O guarda-chuva abriu de maneira automática e o Victor não estava esperando, então ele saltou e gritou. C'est que j'ai dit: «Mais attention, tu vas réveiller mes parents?» Puis il était là: et?» Aí ele falou: preste atenção, senão você vai acordar os meus pais. Aí o Victor falou: e aí? Et il était toujours très intrigué par, les choses qui nous entouraient. Étant donné qu'il avait quand même des milliers d'années d'avance, en technologie, chaque chose l'intriguait. Et la chose qui l'intriguait, c'était l'aspirateur. E ele sempre era muito curioso com as coisas que estavam em torno da gente, mesmo sabendo que ele tinha milhares de anos-luz de tecnologia avançada, mas tinha um objeto que ele era muito curioso, que era o aspirador. Il m'a demandé comment on s'en servait. Alors je lui ai fait une démonstration. Je lui ai expliqué, à quoi ça servait. E ele pediu para explicar como é que a gente poderia, né, utilizar o aspirador. Aí ele foi mostrar para ele como é que usava o aspirador. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait tout enregistré parce qu'il avait un plan derrière la tête. O que ele não sabia é que ele estava captando tudo, é que ele tinha um plano na cabeça. Alors, comme tout enfant, on ne range pas sa chambre, on fait pas le ménage. Et ma mère me disait souvent: «Jean-Charles, fais le ménage, range ta chambre, etc., etc.» Je lui disais: «Oui, oui, oui, oui», mais je le faisais pas, comme tous les enfants. E como toda criança que não limpa, que não arruma o quarto, e a mãe dele estava sempre dizendo: Jean-Charles, limpa o teu quarto, arruma o teu quarto. Ele dizia: sim, sim, eu vou fazer, sim, eu vou fazer. Donc elle me dit ça le soir avant de me coucher et le lendemain matin, à 6h30, 7h, je prends mon sac d'école et je m'en vais à l'école. E ela disse isso à noite, né, antes de dormir. Então, quando ele acorda na manhã seguinte, ele pega a mochila e vai para a escola. Bah, le soir, je rentre de l'école et ma mère me dit: «Bravo mon fils, t'as écouté ce que ta mère t'a dit, t'as fait le ménage?» E na noite seguinte, ele chegou da escola e tinha a mãe dele que bateu palma, aplaudindo para ele, dizendo: bravo, meu filho, você realmente escutou o que eu falei para você. Et je lui ai dit: «Mais j'ai jamais fait le ménage, j'ai pas eu le temps, je suis allé à l'école.» Elle dit: «Mais qui c'est qui l'a fait?» J'ai dit: «Bah, j'ai peut-être une réponse, mais je sais pas si je fais». Qu'elle me dit: «Non, si, c'est Victor. Il avait passé l'aspirateur partout.» E ele disse: não, mas não foi eu que limpei. Aí ela falou: então quem foi? Aí ele disse: talvez foi o Victor. Ah, não, foi o Victor. Aí, foi. Acho que ele passou o aspirador em todo lugar e limpou o quarto dele.
Alors moi, quand je l'ai vu après, je lui ai dit: «Mais pourquoi tu as fait ça? On aurait pu te voir à la fenêtre» parce qu'on était dans des immeubles, tu sais, il y avait un vis-à-vis en face, on pouvait se voir, tu sais? Imagine, tu vois quelqu'un, avec une tête verte qui passe l'aspirateur. E quando ele viu o Victor, ele falou: "Mas por que você fez isso? Os vizinhos poderiam ver, porque os vizinhos podem ver e vendo essa pessoa com cabeça verde limpando de um lado para o outro". Et il m'a répondu, tout simplement: E ele respondeu simplesmente: «Si quelqu'un raconte qu'il m'a vu passer l'aspirateur, personne va le croire». Écla J'ai éclaté de rire et j'ai dit: «C'est pas faux». "Se alguém conta que viu ele passando o aspirador, ninguém vai entender". Ele falou: "É verdade". Alors ça, c'est des morceaux de ma vie que j'ai vécu avec mes parents et qui sont des choses que tu ne pouvais pas partager, en famille, par exemple, tu vois? Tu voyais pas, à Noël, raconter, c'est comme j'ai dit, durant la conférence à Orlando. Esses são momentos realmente que ele viveu com a família dele, com os pais dele, mas era algo que ele não podia realmente falar com a família, né? Assim, por exemplo, na ceia de Natal, ele não podia, né? Algo como ele realmente ele dividiu na conferência em Orlando. Durant un repas de famille, ma grand-mère dirait: «Puis comment ça va Jean-Charles? Oh bah, ton petit-fils, saigne du nez vert et il se téléporte. Est-ce que tu veux un petit peu de purée avec ta dinde?» Então, por exemplo, né, que estava na ceia de Natal, aí a avó pergunta para a mãe: "Ah, como é que tá o teu filho?" Aí a mãe dele fala: "É, ele tá legal, ele só sangra sangue verde e quer um pedacinho de peru?" Donc, il fallait absolument que ça soit silence total et garder ça entre nous. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'était nécessaire, sinon, j'aurais fini, dans un asile avec mes parents, mon père, ma mère, voilà. Eles tinham que guardar realmente tudo isso para eles e permanecer em silêncio, porque senão ele seria realmente enviado para um asilo. Est-ce que Victor sait cuisiner? Does he cook well? Just in case. Non, mais et par contre, je me rappelle qu'un jour, j'ai mangé, des cannelloni, italiens et qui voulaient goûter. Thaís perguntou se o Victor cozinha, e ele fala que uma vez, né, ele estava comendo o cannelloni, né, que é a pasta, macarrão italiano, aí ele ficou super curioso, querendo provar. Uhum. Alors quand, un peu plus grand, j'ai commencé à compter autour de moi à certains amis, et d'autres personnes, mon interaction avec, cet être. Então, quando ele, né, começou a crescer, ele começou a falar com os amigos, a interação que ele tinha com esse ser. Eh bien, certains n'ont pas compris et m'ont dit que j'avais des problèmes mentaux et que je m'imaginais des choses. E alguns não entenderam, porque realmente pensaram que ele tinha um problema mental e que ele estava inventando coisas. Ce à quoi j'ai répondu: «Tu diras ça à l'aspirateur». E aí ele falou para as pessoas: vai dizer isso para o aspirador. Voilà, donc c'était dans ce monde-là, dans le monde 3D, pas dans un rêve quelconque, admettons, ou dans une imagination. On est vraiment dans le concret là. C'est du réel, c'est pas, quelque chose qui n'existe pas là. E foi realmente algo que aconteceu ali, né, na 3D, no mundo real. Não foi algo que acontecia num mundo ou outro. Foi no mundo real mesmo, tudo isso que aconteceu com ele. Est-ce que je vous avais conté aussi l'anecdote avec mon chat? Ele contou a história com o gato dele? Não, hein? Acho que Non, não. très important. Nous devions partir, à un repas de famille et puis, je sais que Victor venait souvent, quand on n'était pas là, regarder le chat. Il était intrigué par le chat. E eles estavam saindo, porque eles tinham um jantar de família, e ele sabia que quando ele saiu, o Victor vinha, porque o Victor estava muito intrigado e curioso com o gato. Et je lui ai dit: «Mais pourquoi tu es intrigué par le chat?» Et il m'a répondu: «On a les mêmes chez nous, mais plus grands, debout, avec des combinaisons». E ele perguntou: "Mas por que você tem toda essa curiosidade com o gato, tá intrigado com o gato?" Ele falou: Não, porque a gente tem o mesmo, mas eles são grandes, eles têm tem um uniforme e andam em duas pernas." Il m'a dit: «Certains ont la queue coupée, mais certains ont un trou dans la combinaison pour laisser passer la queue». E diz que alguns têm a cauda que está cortada e outros têm a cauda, tem um buraco no macacão para que a cauda saia. Alors il m'a dit que de temps en temps, il s'approchait du chat pour voir s'il respirait parce qu'il était inquiet, parce qu'un chat, ça respire toujours très doucement. E muitas vezes o Victor estava preocupado porque ele vinha assim perto do gato e sentia que o gato não estava respirando, mas porque o gato respira realmente lentamente. Donc ce jour-là, nous sommes partis, à un repas de famille chez mes grands-parents et lorsque nous sommes rentrés à la maison,
on ne trouvait plus le chat. E nesse dia lá, eles foram comer na casa dos avós, e quando eles voltaram, eles não encontraram o gato. On est dans un appartement, dans un immeuble de 9 étages, en plein cœur de Paris. Il n'y a aucune issue. Le chat est introuvable. E eles estavam, né, num apartamento no coração de Paris, era o nono andar, e eles não encontraram o gato. La seule chose qu'on trouve, c'est une griffe du chat avec du sang plantée dans le meuble du salon. A única coisa que eles encontraram foi o arranhão da pata do gato com sangue no móvel da sala. Donc on le cherche partout et finalement on retrouve le chat, les oreilles couchées, les yeux ronds, noirs comme ça, au-dessus du meuble de mes parents, complètement terrorisé, en train de trembler comme ça. Et on se dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Aí eles encontraram o gato que estava com os olhos abertos, as orelhas baixadas, em cima do móvel no quarto dos pais. E eles estavam perguntando o que foi que aconteceu. Et il y a des traces de griffes sur la porte du meuble parce qu'il a ses pattes arrière, il les a mis pour se hisser en haut, donc il a tout rayé le meuble. E tinha as marcas da pata, né, do arranhão do gato, porque o gato teve que fazer um esforço para subir, né, e tinha isso no móvel dos pais. Donc il a eu la peur de sa vie, quoi. Ele, ele teve um medo da vida dele. Et alors, mais que s'est-il passé? O que foi que aconteceu? Alors, on a eu la réponse plus tard. Eles tiveram a resposta mais tarde. Attention, ça risque d'être drôle. Atenção, pode ser uma piada, parece uma piada. Eh bien, figurez-vous, chers amis, que le chat dormait paisiblement sur le meuble de mes parents. E o gato estava dormindo, né, em cima do móvel dos pais. Victor est arrivé et voyant que le chat respirait tout doucement, E o Victor chegou observando que o gato estava respirando lentamente. il s'est approché comme ceci Ele chegou bem de pertinho pour regarder s'il respirait. para olhar se ele estava respirando. Quand il était très très proche, le chat a ouvert les yeux. E quando ele estava bem pertinho, o gato abriu os olhos. Je vois Taï qui rit parce qu'elle imagine la situation du chat qui ouvre ses yeux, tout doucement comme ça, en plein sommeil, et qui voit devant lui une grosse tête verte avec des gros yeux rouges. Ele está vendo aqui a Thaís que está rindo, porque ela está imaginando o gato que abre os olhos bem devagarzinho e se depara com essa cabeça verde com esses olhos vermelhos. Là, le chat, il a fait... est parti, il a planté ses griffes tellement dans le meuble en merisier, parce que le merisier c'est un bois tendre, qu'il a arraché son ergot avec un morceau de griffe avec du sang. C'est la raison pour laquelle il y avait ces traces-là. E o gato deve ter pulado forte ali, que deve ter realmente pegado as garras no móvel, porque tinha até sangue ali. Alors, Victor lui courait après pour lui dire « C'est correct, t'inquiète pas, tout va bien ». Mais l'autre, il le voit derrière, donc il a couru dans la chambre de mes parents, puis il est monté sur le meuble. Au lieu de s'arrêter, il courait derrière en plus. Aí o Victor estava correndo atrás do gato para dizer que estava tudo bem, mas o gato estava desesperado, até que o gato subiu em cima do móvel dos pais dele. Vous imaginez tous la scène. Alors sur le coup, c'est drôle, mais en même temps, le pauvre Minou, après, il a décidé de ne plus venir voir le chat. Vocês podem imaginar realmente como é que foi a cena, né? O gatinho, coitado do gatinho, aí o Victor decidiu de não vir mais ver o gato, visitar o gato. A vida dos vizinhos dele deve ser fantástica. Le vie de votre voisin doit être incroyable. Imagine-toi. Mais si un voisin avait vu quelque chose, peut-être qu'il y en a peut-être un qui va entendre l'émission, hein, on ne sait pas, hein, 25 ans plus tard ou 30 ans plus tard. Hey, je me rappelle, je l'ai vu passer l'aspirateur. Personne ne le croira. E, né, talvez tenha algum vizinho que 25 anos mais tarde vai ver esse vídeo aqui e que lembra, eu ouvi, tinha alguém passando o aspirador. Voilà encore une partie de ma vie, chers amis, que je vous conte aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'humour, mais je peux vous assurer que ce genre de situation, j'en ai vécu plein comme ça avec mes parents. Comme le jour où ma mère a vu Victor dans le reflet de la pendule du salon. Isso é uma parte da vida dele que tiveram muitas e muitas, né, muitos eventos como esse. Como um dos eventos foi quando a mãe dele viu pela primeira vez o Victor no reflexo do pêndulo. J'étais à l'école, mon père était au travail, ma mère était toute seule ce jour-là, c'était son jour de congé. Ele estava na escola
e o pai dele estava trabalhando e a mãe estava em casa porque era o único dia de folga dela. Elle était accroupie par terre et puis elle regardait des magazines et elle a senti une présence derrière elle. Vous savez, des fois, ça arrive qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière toi, puis il y a personne, mais tu sens qu'il y a une présence. E ela estava agachada, então, assim, estava olhando, assim, uma revista, e ela sentiu, um momento dado, que tinha como algo atrás dela, essa presença que estava atrás dela. Alors, elle s'est retournée un coup sec pour regarder derrière et puis il y avait personne. E ela olhou, assim, rápido para saber o que é que tinha, mas não tinha ninguém atrás dela. Et puis, elle a ressenti la présence et à chaque fois qu'elle se retournait, il y avait rien. E ela sentiu a presença. Cada vez que ela olhava para trás, não tinha ninguém. Alors elle a décidé, la 3e fois, de faire comme si elle regardait et juste de lever les yeux comme ça, devant elle et dans le reflet du balancier de la pendule, les pendules que c'est en cuivre, ça fait un peu comme tu vois vraiment, comme un miroir de l'autre côté. Então, na terceira vez, ela decidiu realmente de fazer de conta que ela não estava olhando e ela mirou para ver o pêndulo. E o pêndulo é de cobre. Elle a vu une personne qui était penchée sur elle et qui regardait ce qu'elle regardait. E ela viu no reflexo do pêndulo uma pessoa que estava olhando em cima dela, vendo o que ela estava olhando. Et là, ma mère a dit, «Victor, je vais me retourner là, tu me fais pas peur s'il te plaît». Et quand elle s'est retournée, il y avait plus personne. Aí a mãe dele falou: Victor, você não me faz medo, eu vou te olhar agora, eu vou olhar para você agora. C'était lui, elle l'avait vu dans le reflet de la pendule. Donc Era ele, c'est concret là, tu vois? era ele, ela viu realmente ele no reflexo do pêndulo do relógio. Et dernièrement, mes parents, ma mère était seule à la maison et elle a senti une main appuyée sur son épaule comme, elle a pensé que c'était mon père. Elle a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et puis elle se retourne, il y avait personne. E há pouco tempo atrás, a mãe dele, sentiu como uma mão que estava aqui pegando no ombro dela. Ela olhou para trás e não viu ninguém, mas ela pensava que era o pai dele pegando Ah, na. elle a nettement senti la main avec les doigts comme ça, une pression comme quelque chose de tu sais de gentil, qui disait: «Ça va?» Puis, voilà, elle a pensé que c'était mon père, elle a dit: «Oui chérie», puis il y avait personne derrière elle. Ela realmente sentiu esse contato dessa mão que estava ali, realmente dando só um apoio, e ela até falou: Tudo bem, querido?" C'est spécial quand tu sens ça, hein, parce que après quand tu veux expliquer ça aux gens, c'est très difficile quand les gens te disent: «Oh mais toi, tu as imaginé ça» et cetera. Mais sauf que tu dis: «Ben non». Je veux dire, j'étais très bien réveillé, dans mon salon et je sens quelqu'un qui m'appuie sur le donc forcément, c'est pas moi qui rêve, tu vois? O que ele estava falando é que, assim, as pessoas falam assim: "Ah, você tá viajando, não, nada disso acontece". Eu falo assim: mas se você sabe que você está perfeitamente acordado e você sente uma mão no seu ombro, não é imaginação. Você acha que a divulgação será controlada em etapas ou será catastrófica como apresentada pelo coronel Carl Nell, com vazamento em massa de informações, o aparecimento massivo de OVNIs ou de naves-mães nas grandes cidades? Como é que ele acha que vai acontecer o disclosure? Alors, je te dirais, quasiment oui à toutes ces questions. Alors, elle est contrôlée, ça c'est une évidence. Ele Parce que diria tudo. Ele diria sim para todas essas respostas, essas perguntas, mmh. mas ele diz que realmente a divulgação ela é controlada. Déjà, avec ce qui s'est passé récemment avec, David Grush, à Washington, c'est un grand pas pour l'humanité. Sabendo também o que aconteceu recentemente com David Grush, né, isso é um grande passo, né, para a humanidade. Et je pense que, le gouvernement et bien d'autres personnes ne s'attendaient pas du tout à cette révélation soudaine. E ele pensa que o governo não estava esperando, né, dessas revelações que aconteceram de uma hora para outra. Et que maintenant, il a ouvert une boîte de Pandore et que le gouvernement n'a pas le choix d'aller de l'avant, et de déclassifier des choses, plus importantes. Parce qu'on ne peut pas, dire que cette personne est folle avec l'état de service militaire qu'il a et qui est exemplaire. E agora, como essa caixa de Pandora, né, foi aberta, então o Estado agora só tem que realmente ir até o final, né, porque eles não podem desmentir essa pessoa com todo o percurso militar que ele tem. Alors, je pense effectivement qu'elle est contrôlée parce qu'imaginez un instant qu'on dise oui à tout, à savoir qu'on a caché depuis plus de 80 ans la vérité sur les extraterrestres. Ele realmente acha que a divulgação é controlada, né, porque imaginamos que a gente diz sim para tudo, né, e faz mais de 80 anos que a gente sabe que existe a presença,
né, alienígena. C'est pas seulement de dire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, Não é só dizer que a gente não está sozinho no universo, c'est révéler et avouer à tous les êtres humains de la planète que non seulement nous avons récupéré des engins qui ne venaient pas de chez nous, avec des technologies qui nous permettraient de faire des bonds hallucinants dans toutes les sphères de notre société. não é somente só divulgar, mas é realmente assumir, né, que a gente tem uma tecnologia, que nós pegamos a tecnologia que vem de fora e que essa tecnologia poderia realmente nos permitir de fazer um grande avanço na nossa história. Au niveau écologique, au niveau de la biologie, au niveau des voyages interspatiaux, au niveau du médical. Né, no nível ecológico, no nível biológico, no nível também das viagens interespaciais e no nível também da saúde, né, da medicação. Ce qu'on nous montre pour l'instant, c'est le sommet de l'iceberg, quand on sait qu'en dessous, il y a beaucoup plus. O que é mostrado para a gente é realmente o topo do iceberg. Et la vérité, c'est que certaines entités ont signé des accords il y a des décennies avec certains présidents et certains gouvernements. En l'échange de technologies, ils leur donnaient des êtres humains. Ils ont vendu l'humanité. E a verdade é que realmente algumas entidades fizeram acordos com certos presidentes e eles venderam, né, a raça humana, né, em troca de tecnologia. Donc si tu révèles ne serait-ce qu'une partie du secret, tu dois dire tout le reste qui va avec. Et tout le reste, E se o que for divulgado foi só um pedacinho da divulgação, imagine o que é que vem depois. O que vem depois vai ser muito, muito, muito forte. alors là, pour l'instant, on y va tout doucement avec les divulgations de Monsieur Grush, avec les divulgations depuis un certain temps de Bob Lazar, qui explique qu'il était dans l'Area 51, qu'il a travaillé sur de la rétro-ingénierie. On commence à mettre la table. E agora, né, com o que está acontecendo com o David Grush, e aconteceu também com o Bob Lazar, que trabalhou na Área 51, né, na tecnologia reversa. O que está acontecendo é que a gente está realmente colocando à mesa. Le docteur Stephen Greer avait déjà commencé sa révélation, son disclosure, en 2001, quelques jours ou quelques semaines avant que, malheureusement, les tours tombent. Plusieurs années plus tard, c'est-à-dire il y a peu de temps, il a recommencé en mettant la barre beaucoup plus haut. Isso começou também com Steve Greer em 2001, né, pouco tempo antes, né, do acontecimento com as Torres Gêmeas, e depois o que aconteceu para realmente colocar, né, vir com mais informação ainda. Mon grand ami Dan Willis, pardon, je confonds toujours Dan Winter et Dan Willis, excusez-moi. Dan Willis était à la table des divulgateurs en 2001, à côté de Stephen Greer. E Dan Willis, que ele aprecia muito o trabalho dele, era dos palestrantes nesse evento que aconteceu da divulgação em 2001. Et maintenant, avec les nouvelles divulgations qu'il a faites cet été à Washington, avec ces 2 militaires qui sont arrivés pour faire des divulgations, eh bien, il a annoncé qu'il donnait un ultimatum au gouvernement américain pour révéler ce qu'ils avaient caché depuis plus de 80 ans sur les technologies en rétro-ingénierie. E agora, né, que ele veio juntamente com o depoimento desses 2 militares, ele deu uma data limite para que o governo realmente possa liberar toda essa informação, né, desses 80 anos de trabalho em torno da tecnologia reversa. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les révélations qui ont été faites à Washington par ces 2 militaires qui, pour la première fois, faisaient de la divulgation sur des trucs top secret. Que os militares, para fazerem a divulgação top secret, ils ont décrit des objets triangulaires noirs, organiques. Quand on les touchait, ils étaient vivants, exactement comme ce que moi, j'ai déclaré avoir vu et interagi avec 9 mois plus tôt. E eles descreveram esses objetos triangulares que tinham essa forma orgânica, que se adaptavam, que era realmente a descrição que ele fez 9 meses antes. Donc, on est en droit de se demander comment j'ai pu avoir accès à ces informations qui étaient visiblement top secrètes. La réponse, c'est tout simplement parce que j'ai vu réellement ce que j'ai dit avoir vu. E ele se pergunta, né, como foi que ele pôde ter acesso a essa informação que é top secret? Mas o que aconteceu foi que realmente ele viveu essa experiência. Donc, la réponse, mon cher Demis, c'est que oui, la divulgation
et contrôlé pour beaucoup de raisons, parce que sinon ça serait la panique générale et ça serait l'effondrement de la société et surtout le chaos. E para responder a sua pergunta, Demis, ele fala sim que a divulgação ela é controlada, porque senão, se ela não fosse controlada, aconteceria realmente o desmoronamento da sociedade, as pessoas entrariam em caos total. Les gens seraient dans un état, je sais pas, énervés de savoir et bouleversés de savoir que ils ont caché pendant 80 ans la technologie en sachant qu'on est capable d'aller sur d'autres planètes, comme on va chercher son pain au coin de la rue. As pessoas realmente estariam com muita raiva e decepcionadas, porque elas foram enganadas durante 80.000 anos, por exemplo, na viagem do tempo, né, na viagem no espaço, porque realmente assim, a viagem do espaço seria como, né, ir na esquina... 80 anos, no caso, né? 80 anos, isso. Seria como ir na esquina comprar pão. N'oubliez pas que Donna Hare, qui travaillait à la NASA, qui est décédée maintenant, a dit qu'il y avait des bâtiments avec des infographistes qui retouchaient toutes les photos reçues des télescopes dans l'espace. E tinha a Dana Hare, que trabalhava na NASA, e ela falou que tinham pessoas que trabalhavam na seção de infografia que estavam ali modificando todas as fotos que eram relacionadas à divulgação. Donc c'est pas moi qui le dis, hein. C'est important de clarifier que ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vu et entendu de la bouche de ces personnes sur des vidéos officielles. C'est important. O que é interessante falar, é importante também para ele dizer que o que ele está dizendo foi o que ele escutou da boca das pessoas, diretamente da boca das pessoas. Donc, ne pas révéler la vérité pour l'instant, excuse-moi Demis, ne pas révéler la vérité pour l'instant ou la contrôler, c'est simplement pour éviter justement un chaos, parce que ça serait atomique de révéler aux gens, on vous a menti, mais pas comme ça, hein. E assim, a não revelação e o controle realmente é para evitar, né, evitar esse caos, né, porque realmente não é algo muito pequeno, é algo muito, muito, muito grande. Segundo o próprio Coronel Caunil, no Instituto Sol, acho que faz umas 2 semanas que teve essa reunião, ele falou que a humanidade teria que ser reeducada. Isso teria que ser em etapas, porque senão a humanidade iria surtar, entrar num caos. Exatamente, que isso já corrobora exatamente com a opinião do Jean Charles. A questão é, essa revelação controlada ela será conduzida de forma idônea, ou seja, não será contaminada? Se ela não for contaminada, com certeza vai cumprir o seu propósito. Mas o medo de muitas pessoas é que ela seja contaminada com narrativas falsas. Ele acredita que isso não vai acontecer. Pode perguntar para ele. Ça va toujours être contrôlé pour éviter ce que je viens de te dire, mais je pense que durant les 3 dernières années qu'on a vécues, qui étaient chaotiques, hein, on va pas dire pourquoi, vous savez de quoi je parle, les gens ont fait un travail sur eux-mêmes et ont fait leur propre recherche. Je pense que pour la contrôler maintenant, ça va être difficile. Surtout avec ce que David Grush et Stephen Greer ont dit à Washington. E ele acha que o controle vai sempre acontecer, o controle da divulgação vai sempre acontecer. Mas o que aconteceu nesses 3 últimos anos, né, que a gente não vai mencionar aqui, as pessoas puderam fazer realmente um trabalho para elas mesmas. E isso é algo que não pode, isso é algo que o governo não pode impedir, né, que é esse trabalho que as pessoas fizeram durante esses 3 últimos anos. Ele acha que vai ser difícil manipular isso para o lado negativo, porque as pessoas estão mais despertas agora. Sim, então, por mais que eles tentem sabotar a divulgação, a verdade sempre vai prevalecer. E eu acredito que, apesar de ter algumas pessoas que têm opiniões diferentes, que queriam que tudo acontecesse de uma hora para outra, num estalar de dedos, eu acredito que, feita em estágios, as pessoas vão assimilar melhor. Porque uma coisa, meus amigos, somos nós, e outra é o restante da população, que está acostumado com a Matrix. Então, se você revelar isso num supetão, as pessoas irão surtar. Então, a gente tem que pensar no geral, porque a revelação é nível mundial. Então, eu acredito que assim terá um resultado muito mais assertivo, né? Muito mais promissor. Oui, parce que il y a des gens qui sont encore au stade de est-ce que ça existe quelqu'un d'autre dans l'univers qui vit comme nous? Imagine le choc en leur disant oui, et en plus on leur serre la main, on mange avec, et puis puis il y a des humains qui sont sur Mars. Et là, ton cerveau,
il fait boum. Il y a des gens qui pourraient avoir des crises cardiaques s'ils réalisent que c'est vrai. Et donc ça, c'est pas possible. Il faut y aller progressivement. C'est pas parce que les gens ne savent pas qu'ils sont idiots. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas été éduqués pour ça. C'est important. Atualmente, as pessoas, ainda tem pessoas que pensam realmente da ideia, será que existe vida fora do planeta? Mas uma vez que as pessoas foram confrontadas realmente com realidades como, né, vidas fora do planeta, em Marte, as pessoas elas vão realmente surtar e podem até ter crises realmente cardíacas, né, crise do coração mesmo, tem infarto por conta, né, da força e da potência dessas informações. As pessoas realmente têm que serem reeducadas, comme você falou. C'est pour ça qu'on y va progressivement, en écrivant des livres, en faisant des films, des documentaires, du mieux que je peux sur ma vie, sur des éléments, et j'inclus dedans les... Bon, pour Rive Sud d'origine, j'ai fait ça exprès pour y aller progressivement, pour que les gens comprennent un petit peu, mais tous les films, il y a des clés dedans. À nous, êtres humains, de lire entre les lignes, c'est important. C'est ce qui s'appelle de la divulgation douce. Uhum. E existem muitos livros e documentários, da mesma forma como ele está usando elementos da vida dele para permitir que as pessoas possam ter essa informação de maneira um pouco mais calma. E ele fala que todos os filmes têm uma chave de compreensão, que para ele, ele poderia chamar isso como se fosse uma divulgação um pouco mais lenta, mais doce. Mais fácil assimilação, né? Mais fácil assimilar. De se adaptar também, porque é uma quebra, é uma cacetada, não entendemos. A divulgação, na verdade, é um verdadeiro soco no estômago, é uma paulada na cabeça das pessoas, e a grande maioria não vai assimilar isso num estalar de dedos. Vamos convir aqui, isso é um fato. Então, a gente acredita que as pessoas vão absorver isso melhor em etapas. Perfeitamente. Vamos falar dos projetos dele, Thaís? Falar um pouco do trabalho dele, como as pessoas Perfeito. podem saber mais do que ele anda fazendo. Alors, mes projets futurs, je suis en plein dedans en ce moment. Je suis en train d'écrire un livre sur ma vie. Né, dos projetos futuros dele, que ele está fazendo agora, ele está escrevendo um livro sobre a vida dele. Et de préparer Révélation Starseed 3, Voyage au Japon. E preparando também o Revelação Starseed 3, né, que são as revelações do Japão. Parce que nous partons officiellement au Japon en 2024 avec Mélanie. Oficialmente, eles estão viajando para o Japão em 2024 com a Melanie. Et avec Elena. Et com a Helena também. Donc, ça va être une année formidable parce que on retourne en France pour les rencontres galactiques qui auront lieu pour l'instant, je ne peux pas dire où, mais c'est prévu. Et après, nous allons aller dans le Colorado. Et après, nous allons au Japon. Donc, 2024 est une année charnière. Vai ser realmente ano formidável, porque eles estão indo para o Japão, e depois tem os encontros galácticos na França, que ele não pode dizer onde vai ser, e depois eles vão para o Colorado. Vai ser realmente... Fala para ele Starseed 3, não esquecer da versão em português, viu? Fala para ele, já avisa aí. Yes. Il ne faut pas oublier de la traduction en portugais. Non, t'inquiète pas, tout ce que je fais maintenant, je vais le traduire en portugais obligatoirement. Ele disse para não se preocupar, porque tudo que ele vai estar fazendo agora, ele vai estar sempre traduzindo em português. E só para completar a informação que ele deu, né? Ano 2024 também tem Colorado. Ele fala que esse ano vai ser ano realmente de virada. Yes. Yeah, very good. Le dernier film que j'ai fait, c'est Rive Sud Origine 2, qui est disponible sur mon site internet. Il y a tous les liens dessus sur jcmoyen.com. O último filme que ele fez, que é o Rive Sud Origina 2, né? A gente vai colocar na descrição todas as coordenadas, as informações sobre o filme. Donc, n'oubliez pas, Rive Sud Origine 1 et 2 sont des films avec de la fiction dedans, dans lequel j'ai mélangé des vrais faits réels. J'ai fait ça parce que j'avais été menacé. On m'avait fait comprendre que c'était pas la bonne idée, donc j'ai décidé d'inclure des clés dans le premier. Mais dans le deuxième, c'est plus 90% vrai que l'inverse. Ele gostaria de explicar também que os dois primeiros filmes ele realmente fez como se fosse uma ficção científica, porque ele foi ameaçado. Ele não podia dizer tudo, mas aí ele colocou algumas partes, alguns fatos reais, né? Mas já no terceiro, aí já é realmente tudo real. Donc ceux qui connaissent mon histoire actuellement et qui vont voir Rive Sud Origine 2 vont se rendre compte qu'il y a très très peu de fiction, mis à part que je ne suis pas un agent du gouvernement, de la CIA ou du FBI. Le restant s'appuie beaucoup sur ma vie avec celle de Mélanie,
qui d'ailleurs, Mélanie, est en train de faire un livre sur sa vie aussi. Donc 2024, ça va être extraordinaire. Para as pessoas que vão ver o River Sud 2, vão ver que ele não é mais aquele agente, né? Vão ver mais fatos da vida dele, né? E são fatos mais reais. E vão ver também a presença da Melanie, que está preparando livro sobre a vida dela para 2024. Alors mon mot de la fin, les amis, ça va être restez vrai, restez connecté avec vous-même. N'ayez pas peur de parler et de divulguer ce que vous avez vécu. Il y aura toujours du jugement autour de vous, mais peu importe. Faites ce qui est bon pour l'humanité et faites-le avec amour. A palavra para o final que ele gostaria de dizer que da gente continuar a ser quem nós somos, de continuarmos sendo verdadeiros, porque sempre vai ter alguém que vai dizer alguma coisa, né? Sempre tem alguém que vai dizer alguma coisa para a gente continuar sendo quem nós somos. Et je vous remercie du fond du cœur, encore une fois, de m'avoir reçu. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour vous tous parce que vous êtes des êtres uniques, vous êtes des êtres lumineux. Demis, tu es quelqu'un d'extraordinaire par le travail que tu fais de divulgation pour amener la lumière sur tout ce qu'on est en train de parler en ce moment. Et je voulais te remercier sincèrement pour tout ce que tu fais. Merci du fond du cœur. Ele gostaria de agradecer pelo acolho de todo mundo. Ele fala que nós somos pessoas únicas, que somos pessoas luminosas. Ele agradece a você, Demis, que está trazendo realmente luz em todos esses assuntos. Todos esses assuntos. Merci. Todos esses assuntos que a gente está falando aqui, você é realmente alguém de muito luminoso. Tai, tu sais que mon cœur est au Japon aussi, donc je t'aime fort. Oui. Merci aussi Milton pour la traduction que tu fais et j'espère bientôt te faire un gros câlin de nouveau comme la dernière fois. Oh, E a Thaís, né, que fala que, né, grande abraço para a Thaís, porque tem essa conexão com o Japão. Isso, né? O coração do Japão. E vocês vão se encontrar logo, né, Milton? Milton sera à rencontre galactique. Il sait déjà où il sera les rencontres. Yeah. Je serai au Jessica, à Colorado. Il est dans le secret des dieux. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci, Jean-Charles. Merci, Jean-Charles.